Fala galera do YouTube! Hoje eu trouxe para vocês um livro maravilhoso, cheio de histórias reais, um clássico de séculos e o livro mais vendido do mundo. Com vocês, a Bíblia! Gente, para começar esse vídeo, eu vou explicar que existe mais de um tipo de Bíblia aqui no Brasil e em todo mundo. Então eu vou dizer qual é o que eu vou falar para vocês, que é a Bíblia cristã, evangélica, protestante, a qual eu conheço, a qual eu já li. Então eu tô aqui para falar dela para vocês hoje. Vamos lá! Enquanto livro, eu vou dar uma abordagem geral. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, aramaico, grego e hebraico, a princípio, depois tiveram várias e várias traduções, até chegar no mundo todo. Ela é dividida principalmente em 2 grandes partes, no Antigo e no Novo Testamento, o que implica entre antes de Jesus e depois de Jesus. Mas uma coisa que eu já quero adiantar aqui é que todo o foco da Bíblia é Jesus. Desde Adão e Eva, Jesus já aparecia enquanto personagem na Bíblia, podemos assim dizer, em forma de livro, né? Essa Bíblia aqui tem 66 livros, dividido entre o Antigo e o Novo Testamento, sendo que os 5 primeiros são conhecidos como Pentateuco, que são os 5 livros da Lei de Moisés, porque é famoso por causa dos 10 mandamentos, que foram os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Então a Lei de Moisés são os 10 mandamentos, e foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, então ele é chamado de Pentateuco. Temos algumas divisões ainda no Antigo Testamento, que é uma divisão maior do que o Novo Testamento. Dentre elas eu vou citar mais 2, que são os profetas menores e os profetas maiores. Os profetas menores também são conhecidos como os 12, então significa que temos 12 livros, cada um escrito por um profeta daquela época, direcionado principalmente para o povo de Deus em Israel e em Judá. Os profetas maiores são simplesmente porque eles têm maiores números de livros, entendeu? Então, assim, os profetas menores têm 1 capítulo, 2, 3, e os profetas maiores já têm bem mais capítulos, por isso essa divisão. Todos eles são profetas e de diferentes épocas, vão falando para todo o povo de Deus. Entrando no Novo Testamento, nós temos os primeiros 4 livros do Novo Testamento, que são conhecidos como os Evangelhos, que Evangelho significa boa nova. Então significa que a gente está lendo uma boa nova. Qual é a boa nova? A que Jesus nasceu e veio morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Então os 4 primeiros livros, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história de Jesus de 4 visões diferentes, 4 pontos de vista diferentes. Muitas histórias acabam se repetindo por ser, 4 pessoas diferentes que narram. Aí a gente tem o nascimento de Jesus, tem a história com a Virgem Maria, José, tem o anjo que foi falar com José, e tem toda a história, alguns contam a infância de Jesus, um pouquinho que a gente sabe da infância de Jesus. Então esses são os evangelhos. Logo após os evangelhos a gente tem um livro que se chama Atos, que são os Atos dos Apóstolos, Atos enquanto verbo mesmo, que são os apóstolos que Jesus chamou. Eram 12 apóstolos, sendo um deles Judas, que foi o que traiu Jesus. Então eles elegeram outro apóstolo depois, que foi Matias. Então os 12 apóstolos têm esses Atos dos Apóstolos no livro, contado por um dos evangelistas, que é Lucas. Eu já falei, Mateus, Marcos, Lucas e João, que era médico também. Então ele que escreve o livro de Atos. E também no livro de Atos a gente tem um personagem muito importante que se chama Saulo ou Paulo, dependendo da língua. E Paulo, após o livro de Atos, escreveu 13 cartas. Então são conhecidas como as cartas de Paulo. E tem uma suspeita de que depois dos 13, que é o livro de Hebreus, também seja escrito por Paulo. Por que uma suspeita? Porque todos os livros de Paulo começam com ele se identificando. Eu, apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, e vai variando para quem ele está escrevendo a carta. Geralmente para igrejas ou para pessoas. Mas o de Hebreus não fala, só que tem uma característica muito única de Paulo, do jeito que ele escreve. Então as suspeitas e quase 100% de confirmação é de que Paulo também escreveu o livro de Hebreus. E o último livro da Bíblia, que eu acho que é mais famoso, se chama Apocalipse, que foi escrito por João, um dos discípulos de Jesus. Na verdade, Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12, ele tinha 3 mais achegados, mais amigos, que eram Pedro, Tiago e João. E João era o mais do mais, assim, porque João é conhecido como discípulo amado. Então foi ele que escreveu o livro de Apocalipse, tendo uma visão enquanto ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, e aí ele teve essa visão onde ele escreveu Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Em especial, eu gostaria de destacar alguns personagens, porque, gente, o que tem na Bíblia
são personagens. A Bíblia em volta ela tem assim de 1.300 páginas, 1.200 páginas, dependendo da sua versão, dependendo da sua capa, letra gigante, letra extra gigante, se tem estudos no rodapé, se tem estudos durante a Bíblia mesmo, e mapas, etc, vai depender. Mas assim, se a gente colocar uma média de 1.000 páginas, é basicamente isso, uma Bíblia de um tamanho de letra, assim, vamos dizer, comum. Voltando aos personagens, eu queria destacar um personagem que se chama Enoque, que tá lá no inicinho, lá no livro de Gênesis, onde ele não morreu. Enoque, ele andava com Deus, ele era conhecido por andar com Deus, e ele estava andando e andando, ele foi até subir aos céus, assim, porque ele andava, ele é conhecido como quem andava com Deus, era Enoque, ele não morreu, foi uma das pessoas que não morreu na Bíblia. Temos outra pessoa também em Gênesis que se chama Abraão, antes o nome dele era Abrão, e virou Abraão quando Deus o chamou para ser parte do povo dele, para ser o patriarca de todo o seu povo, que eu disse lá que é o povo de Israel e Judá, disse mais cedo aqui para vocês. E Abraão é considerado o pai da fé na Bíblia, então ele tem essa característica de considerado o pai da fé e é o patriarca de todo o povo de Deus. Davi é o próximo personagem, onde ele foi um rei, o rei Davi, é também carinhosamente chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele vem da linhagem de Abraão, onde Abraão teve um filho, que teve netos e etc, etc. Ele é da tribo de Judá, que também é a mesma tribo de Jesus. A gente vê isso lá no Novo Testamento. Então Jesus é descendente direto de Davi, que é o rei Davi. Um próximo personagem que eu quero falar pra você, na verdade, dois. Elias e Eliseu. Eles eram profetas e Eliseu, ele foi substituto direto de Elias, e Elias foi a segunda pessoa na Bíblia que não morreu. Então teve Enoque e teve Elias, e Elias subiu assim numa carruagem de fogo em volta de um redemoinho. E Eliseu foi o seu sucessor. Agora eu quero falar de uma mulher em especial que eu amo, eu sou apaixonada por essa personagem, eu sou apaixonada por esse livro, porque tem um livro com o nome dela que se chama Ruth. Ruth é maravilhosa, gente. E, na verdade, Ruth, ela é bisavó de Davi. Então, se a gente ler o livro todo de Ruth, ele só tem 4 capítulos, é bem curto. Você vai entender a história dela, do casamento dela, do segundo casamento dela e como Deus usou Ruth e o povo ao qual Ruth pertencia para poder trazer para a linhagem de Jesus, sendo ela bisavó de Davi. E o último e mais importante personagem, que eu já falei pra vocês, que é Jesus, conhecido como Messias, o Salvador, o Filho de Deus, Filho do Homem, que é toda a promessa da Bíblia. Desde Gênesis 3 a gente já tem menção ao nome de Jesus, é todo o plano de Deus, desde sempre foi trazer Jesus para nos salvar e morrer pelos nossos pecados, sendo que ele não tinha pecado nenhum, ele não tinha culpa nenhuma, sendo ele Deus, se fez humano, se tornou humano para poder estar aqui na Terra e viver com a gente e deixar todos os seus ensinamentos, todas as suas leis e quebrar com todas as leis assim de Moisés mesmo, no sentido de que muitas coisas agora já não precisam mais ser feitas porque Jesus é o Cordeiro imaculado, o Cordeiro puro, o Cordeiro sem pecados, o qual o povo antes precisava oferecer um cordeiro mesmo, um animalzinho pelos seus pecados, não precisa mais. Tinha um templo e esse templo tinha um véu que separava as pessoas da presença de Deus e quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Então, Jesus é a resposta para tudo, ele é o início, o meio e fim e a gente está esperando ele voltar, a segunda vinda de Jesus, que será o ápice de todos os tempos. Gente, então existem assim 500 milhões de versões da Bíblia. Eu vou mostrar 3 que eu tenho aqui pra vocês. A primeira é essa que eu já mostrei no início do vídeo, que é a Bíblia em ordem cronológica. Essa Bíblia aqui é a minha paixão recente, assim, porque ela coloca os acontecimentos em ordem cronológica. Então a gente tem uma visão assim muito aberta, abre assim o seu horizonte para poder entender as coisas. Quem já leu a Bíblia outras vezes, a Bíblia tradicional, né, em ordem certinha, como eu disse para vocês, Pentateuco e etc, aqui divide em ordem de acontecimentos. Pensa que a Bíblia é um livro de história, então ela coloca as histórias uma atrás da outra. A Bíblia tradicional, a comum, ela não é assim. Ela tem uma regrinha, inclusive tem até uma musiquinha que a gente decora enquanto criança, da ordem dos livros, os 66 livros a gente consegue cantar, de Gênesis a Apocalipse. Essa Bíblia aqui, ela traz em ordem cronológica, e se você já leu a Bíblia alguma vez, se você já é cristão, se você tem interesse pela Bíblia como um livro em si, procure essa Bíblia em ordem cronológica, porque ela é maravilhosa. Gente, essa Bíblia aqui é a Bíblia de estudo de Genebra, a minha tá bem velhazinha aqui, ó, da capa, é a minha, assim, outra paixão.
a Bíblia de Estudo de Genebra, porque ela é uma daquelas que tem rodapé embaixo, que eu disse pra vocês. Então ela tem um pouquinho mais de páginas, essa em ordem cronológica não é uma Bíblia de estudo, tem algumas referências embaixo no rodapé, mas essa aqui é uma Bíblia de Estudo de Genebra, e na verdade essa é a segunda que eu tenho. A primeira que eu tive, eu reparei que elas não têm a mesma observação de estudo. Então, se você quiser ter mais de uma, é super a pena. Ela é assim, não é só mudam capas ou cores, não. Ela faz estudos diferentes e é muito boa mesmo. Eu super indico essa Bíblia de Estudo de Genebra. E a última Bíblia que eu vou mostrar pra vocês, que é essa Bíblia Sagrada bilíngue. Ela é inglês e português, então tem duas colunas, de um lado português, do outro lado inglês, e assim vai, do início ao fim da Bíblia. Também não tem estudo, não tem observações como tem a de Genebra, mas se você fala inglês, se você está estudando inglês, e se você quer uma Bíblia diferente, essa Bíblia aqui é maravilhosa. Ela, na verdade, é mais barata do que a Bíblia de Genebra, que tem gente que quando pensa que, nossa, é bilíngue, é inglês e tal, é mais cara, mas não é. Ela é super legal, ela é muito boa mesmo, e tem uma versão, assim, mais fácil. O português é mais fácil para você poder traduzir para o inglês, porque a Bíblia tem uma linguagem muito coloquial, né? Escrita há muitos anos atrás, mas essa aqui super facilita, principalmente para jovens, é muito legal. E para finalizar, eu não vou deixar uma frase hoje, que seria um versículo, porque a Bíblia é dividida em livros, capítulos e versículos. Eu vou deixar uma curiosidade, e a curiosidade que eu tenho é: na Bíblia aparecem 365 vezes a frase, a expressão não temas. Então eu acho isso muito legal, a gente pode parar, refletir. Significa que todos os dias a gente pode levantar e acordar e não precisar ter medo do que vai acontecer, de como será o nosso dia, de como será o nosso futuro, porque Deus já está lá. Então ele está dizendo pra gente não ter medo, que ele tem cuidado da gente, que ele nos ama, que ele nos protege, nos livra de todo mal. E é isso então, falei pouco, mas falei livre.